O teaser de Godzilla vs Kong 2 tá gerando muita discussão, principalmente a respeito da identidade daquele macacão vermelho lá que aparece sentado no trono, aquele macaco vermelho gigante. Mas investigando um pouquinho mais sobre o Monstroverso, a gente pode ter descoberto a identidade desse monstro. Vem comigo, vamos lá! Hey, Nestrantes, Peter aqui. Galera, eu sei que é cedo pra falar sobre isso. A gente não tem nenhuma informação oficial e nem mesmo um trailer pra poder trazer uma teoria sólida. Mas, sei lá, eu acho que é mais forte que eu. Eu vejo uma coisinha ali, pô, já dá vontade de fazer teoria. Sabe disso? Meu nome é praticamente teoria. Não sei. O teaser de Godzilla vs 2, ele colocou várias pulgas atrás da nossa orelha. Vocês viram o teaser? Ele em si, ele é muito misterioso. Ele parece que tem várias mensagens ali. Naquele trailer, naquele teaser, né? Só que teve uma coisa que intrigou mais do que qualquer coisa, que é aquele macaco vermelho que aparece no início e no encerramento do teaser. Você se ligou nisso, né? Mas se eu disser pra vocês que, na verdade, o Monstroverso já apresentou esse macaco antes, e que tudo que eu vou falar agora vai explicar várias coisas, como, por exemplo, a proposta do filme, o título, e até mesmo os crânios do Godzilla e do Kong no final. E tudo isso se conectando a esse macaco vermelho, macaco do capiroto, macaco Mephisto. A gente vai falar sobre isso agora, mas não esquece, a gente tá no IBEST de novo esse ano. Não na categoria do ano passado, que não existe mais, mas uma das categorias que eu acho que a gente precisa muito ir pra próxima fase é YouTuber do ano. É a única categoria que eu botei aqui embaixo. A gente tá em várias, ok? Mas a única que realmente eu quero ir pra próxima fase é YouTuber do ano. Porque eu acho que as outras a gente nem merece, tem gente boa pra caramba. Essa aqui eu acho que pelo menos a gente merece disputar. YouTuber é o que eu mais faço, é o que eu mais amo fazer, então eu acho que pelo menos uma chance da gente estar entre os 15 finalistas, né? Acho que precisa. O que o IBEST fez? O IBEST separou 10. 10 ele já separou, não botou nem pra voto. Então eu tô tentando entrar nos 5. Acho que é baita falta de sacanagem de IBEST. Mas vai que, né? Vai que vocês conseguem me colocar lá, então botei o link aqui embaixo. Vocês podem votar uma vez por dia se vocês quiserem. Passando, aí sim, lá pra frente eu volto a incomodar um pouquinho mais vocês. Porque, galera, se a gente consegue... obrigado, vamos lá. Galera, eu quero começar essa teoria falando sobre uma coisa que já tinha sido divulgada antes, mas que acabou passando por uma mudança de planos na Legendary. Esse filme agora vai se chamar Godzilla vs Kong 2, Um Novo Império. Mas originalmente ele iria se chamar Monsterverse Origin. E aí, com um título desse, é lógico, é comum a gente pensar que eles vão abordar um mundo na época que existiam titãs espalhados por todo o planeta, antes mesmo da humanidade existir. Concorda? Mas ok, aí houve essa mudança de título. Mas isso não significa necessariamente que houve uma mudança na proposta, entende? Tipo, o título pode ter mudado, mas o conteúdo não. E eu tô dizendo isso para explicar para vocês que esse filme, mesmo que faça parte do Monstroverso, ele pode não ser uma continuação do filme anterior. Por exemplo, em ordem de lançamento, o primeiro filme do Monstroverso foi Godzilla de 2014. Mas em ordem cronológica, foi Kong Ilha da Caveira. Cronológico, ok? Então pode ser que Godzilla vs Kong 2, cronologicamente, seja o primeiro filme do Monstroverso que vai exatamente explicar o que aconteceu no mundo antes de tudo que a gente conhece dos filmes, entende? Ou seja, o primeiro filme cronológico. Um prequel, entende? Mas para embasar essa teoria eu vou trazer para vocês alguns trechos da HQ Godzilla Dominion, que é canônica no Monstroverso, ok? É HQ que realmente faz parte do Monstroverso, canônica. Ou seja, tudo que tá nessa HQ é oficial e faz parte do que você assiste no cinema, entende? Uma obra complementa a outra. Então, essa HQ, cronologicamente falando, se passa entre os eventos de Godzilla, Rei dos Monstros, e de Godzilla vs Kong. Ela mostra exatamente a jornada do Godzilla ao redor do mundo para colocar os titãs para hibernar depois que o King Ghidorah chegou para fazer bagunça. Exatamente o que acontece nessa HQ. Só que durante essa HQ é mostrado pra gente que o Godzilla não tá viajando pelo mundo só pra colocar os titãs pra mimir, né? Ele também tá procurando um novo lar pra ele mesmo. Por quê? Porque ele costumava hibernar num templo onde no passado ele era adorado como um deus. Só que esse templo foi explodido pela bomba que o Dr. Serizawa ativou para recarregar as energias do Godzilla. Então ele não tem mais lugar para dormir. Só que tem um detalhe, é mostrado também que durante um tempo, o lar do Godzilla, a casa do Godzilla, foi uma certa ilha onde tinha um povo que também idolatrava ele como próprio protetor. E quando a gente vê as imagens, é fácil concluir que esse lugar era, na verdade, a Ilha da Caveira. E esse povo que adorava o Godzilla eram os Iwis, aqueles mesmos adoradores da ilha, entende? Acontece que o narrador da HQ acaba revelando que depois de um tempo o Godzilla foi expulso daquela ilha por um titã rival. E a gente chega até a ver os olhos dele ao fundo, né? E aí quando o Godzilla finalmente termina de colocar ordem na casa, ele finalmente vai para um lugar onde ele pode finalmente repousar. Mas ele acaba se encontrando com uma serpente marinha gigante chamada Tiamat. E os dois têm uma briga boa, uma briga casca grossa ali, onde Godzilla mais uma vez venceu e botou esse monstro Tiamat pra dormir. Só que o narrador da HQ mais uma vez faz referência a esse tal rival,
dizendo que antes do Tiamat existia um outro titã ali, que era exatamente o rival que expulsou o Godzilla da Ilha da Caveira. E no momento que ele menciona esse rival, aparece nada mais, nada menos do que o crânio de um primata. Galera, tudo isso que eu falei são fatos tirados dos filmes e das HQs. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tudo isso se conecta com aquele gorila vermelho. Se a gente partir da ideia de que esse filme vai sim abordar as origens, né, do monstro-verso inteiro, por causa do título, que foi abandonado inclusive, né, Origins, esse gorila vermelho aí é, na verdade, o primeiro rival do Godzilla que expulsou ele da Ilha da Caveira depois da guerra que aconteceu na Terra Oca. Bora lembrar que o Kong encontrou um machado feito com os ossos de um ancestral do Godzilla, e que a lâmina era feita com as placas ósseas dele, né? E mais do que isso, o Kong achou esse machado fincado na cabeça de um outro titã, o que significa que houve sim uma guerra dentro daquele templo. Ponto. Aconteceu, a gente viu. Aquele gorila vermelho pode ter sido o vencedor dessa guerra aí, e ele matou exatamente o ancestral do Godzilla que está enterrado no subsolo do templo, servindo de fonte de energia para sustentar o ecossistema da Terra Oca. Aquela mesma fonte de energia que a Apex Cybernetics queria usar no Mechagodzilla. E depois de matar aquele ancestral, ele usou os ossos dele como armas e criou o próprio império de macacos gigantes. E é por isso que no teaser ele está cercado de ossos de outros titãs. Ele basicamente protagonizou essa guerra. Ele foi o centro dessa guerra. Deve ser por isso que no teaser ele tem olhos azuis. Essa cor azul pode ser um reflexo da lâmina do machado brilhando na mesma cor que a rajada atômica do Godzilla. Olha que legal. O Godzilla, como é naturalmente um alfa, né? Tipo, tá no topo da pirâmide, ele deve ter comprado briga com esse gorila algumas vezes pela posição de alfa em si, mas perdeu todas as lutas. E isso explica exatamente aquela cena final da luta entre o Godzilla e o Kong. Quando o Godzilla derruba o Kong e pisa no peito dele, ele dá um grito com a frequência alfa na cara do Kong. Mas ao invés do Kong se intimidar, ele também usa o rugido alfa contra o Godzilla, entende? Mas isso faz o Godzilla se afastar e ir embora, como se o Godzilla tivesse percebido alguma coisa ali. Então assim, talvez no momento que o Kong usou o rugido alfa dele, do Kong, a ficha do Godzilla caiu, ou seja, ele percebeu que o Kong não é aquele rival antigo dele que sempre botava ele pra correr, mas sim outro titã. Isso tanto faz sentido, galera, que depois de lutar contra o Mechagodzilla, o Kong quis continuar lutando contra o Godzilla, mas o Godzilla nem deu assunto. É como se ele percebesse que a treta dele nunca foi com o Kong, mas sim com aquele macaco vermelho. O título Godzilla vs Kong 2, O Novo Império, talvez esteja só fazendo uma referência a uma mudança de hierarquia. E quando coloca o nome do Godzilla e do Kong no título, pode ser só uma forma metafórica, ou seja, o Godzilla do filme não vai ser o Godzilla que a gente conhece, mas sim o Godzilla que está enterrado no templo, e o Kong do filme, na verdade, vai ser esse gorila vermelho, na época em que os dois guerreavam pelo domínio na Terra Oca. Como uma forma mesmo de mostrar que a guerra entre as duas espécies é realmente uma guerra ancestral, como foi dito no filme anterior. Você concorda com essa teoria? Para você faz sentido? Comenta aqui embaixo que eu quero realmente ler a tua opinião. Manda ver, se inscreve no canal e ativa o sininho. O sininho é importante para você ser avisado, porque em breve, já eu vou trazer mais uma teoria do que eu acho que vai acontecer. A gente já começou a montar as peças, é muito gostoso isso, principalmente fazer com vocês. Vai ser legal demais a gente bolar o que vai acontecer no filme junto com as histórias em quadrinhos. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!